Olá, crianças, tudo bem? Bom, hoje nós estamos aqui para quê? Para fazer a correção e revisão das atividades propostas pela tia Simone no penúltimo formulário do Google que a tia Simone enviou, tá bom? Então, peguem módulo 2, abram a apostila na página 36, tá? Então, a tia Simone fará a correção 36, 37, 38, 39, 40 e 41, tá? O que nós vamos corrigir e revisar? Vocês viram os graus do substantivo, tá bom? Nada mais é do que substantivo, né? O grau no aumentativo ou no diminutivo. Tá? Então, para todas as coisas que nós olhamos e nós observamos, nós podemos utilizar o diminutivo ou o aumentativo, certo? Se eu pego um copo, eu posso falar o copo na linguagem normal, copinho no diminutivo e copão no substantivo, tá? Então, isso é uma atividade bastante simples e, ao mesmo tempo, extremamente importante, tá bom? Então, aqui tem o texto, tá? De uma pessoa que ela está lembrando de como era o computador antigamente, tá? Em 1990 e 2000, por exemplo, né? O computador era o tamanho de uma parede inteira, tá? Então, isso era um computadorzão, era um computador bem grande, tá? Então, nessa primeira atividade, você deveria riscar o computadorzinho, tá bom? Com a imagem do computadorzinho. E o computadorzão, a imagem do computadorzão, tá? Então, riscou aí, tá tudo certo. Então, as palavras computadorzinho e computadorzão se referem ao que tamanho? Qual objeto? Ao do computador, tá bom? Então, a partir do computador, tem um computadorzinho ou um computadorzão. Nessas atividades aqui, atividade número 2, ela tá bem simples, né? Que vocês deveriam pintar as figuras de tamanho grande, de azul, tá? Simone vai puxar aqui. Tamanho grande de azul e o tamanho pequeno de vermelho, tá? Tia Simone sempre fala para vocês, né? Em vez de você ficar trocando de cor toda hora e pega um lápis ou outro, não. Então, você pega apenas o lápis amarelo para nós encontrarmos o tamanho pequeno, tá? Eu peguei o amarelo. Então, o que eu vou fazer? Vocês vão pintar, né? Amarelo, ó, o peixinho, então, bermudinha, peixinho, cachorrinho, tá? Panelinha, ó, pezinho, mesinha, tá? Isso é o substantivo no grau, né? Diminutivo, pequeno, tá? Aqui já, tamanho grande, bermudão, peixão, né? Cachorro, cachorrão, panela, panelão ou panelona, tá? Pé, pezão, mesa, mesona, tá certo? Pintou isso, coloca um certo lá, tudo bem. Aqui vocês vão escrever as imagens, né? Deste lado, palavras que indicam tamanho pequeno e aqui tamanho grande. Então, aqui no pão, pãozinho, boneca, bonequinha, copo, copinho, pão, pãozão, boneca, né? Aqui a boneca pode ser bonecona ou bonecão, tá? Aqui pode ser copão ou copázio. Copázio é super grande, né? É uma coisa assim, é maior do que um copo comum, um copo grande, tá bom? Assinale com um X a alternativa correta. Então, aqui ele está perguntando assim: as palavras que indicam tamanho pequeno ou tamanho grande possuem terminações iguais? Não, tá? Pequeno geralmente termina com inho, tá? Agora, já do tamanho grande, as palavras que indicam tamanho pequeno possuem uma terminação. E as palavras que indicam tamanho grande possuem uma outra terminação. Corretíssimo. Então, o que vocês vão assinalar? Esse que é o correto, tá bom? Então, aqui, nem todas as palavras terminadas com inho ou ão indicam tamanho.
extremamente importante, tá? Nem todas as palavras nós podemos colocar ou no aumentativo ou no diminutivo. Existem palavras que não servem, tá bom? Então, olha, vamos observar. Grupo A tem baldinho, cozinha, caixinha, farinha, ratinho, rainha. Por exemplo, aqui eu não consigo. Eu vou colocar cozinhazinha, não dá certo. Então, cozinha já não tem, tá bom? Ela não tem grau de tamanho. Ela é cozinha e cozinha. Farinha é a mesma coisa. Rainha também, tá? Por exemplo, grupo B. Coração, narigão, irmão, garotão, feijão, bebezão. Aqui no caso, tá vendo? Aqui, ó, narigão é porque o nariz é grande, tá? Garotão, garotinho, nós conseguimos, tá certo? Feijão. Não é porque a palavra termina com ão que o feijão tá no aumentativo. É isso que ele tá tentando explicar aqui, tá? Então aqui, o que é que vocês devem circular? Vocês devem circular a cozinha, a farinha e a rainha. O coração, o feijão e o irmão. Tá certo? Tudo bem? Vamos lá, próximo exercício. Aqui vocês deveriam o quê? Ler o texto abaixo, né? E perceber as palavras em destaque. Quando a gente pensa em palavra em destaque, a gente percebe logo que aqui ele tá em negrito. O que é negrito? Às vezes vocês me perguntam. Negrito é isso aqui, ó. Tá? Quando a palavra, ela está mais pretinha. Tá? A tia Simone costuma usar essa expressão. Ela está mais escurinha. Para chamar a sua atenção, tá? Então, aqui a cobra não tem pé. Aquela música, né? Cobra não tem mão. Como é que a cobra sobe no pezinho? É o diminutivo. Então, você tem que pintar de verde. Tá bom? Aqui nesse texto, mamãezinha, olha aqui, ó, não tá em negrito? Então, aqui já tá logo de cara para vocês pintarem do que? De vermelho, tá? Mamãezinha, neste dia, vamos todos abraçá-la, desejando-lhe saúde, muita paz e alegria. Então, isso aqui é um texto popular, tá bom? Aqui ele tá especificando o tamanho, né? Vermelho tá mostrando pra gente que é mamãezinha, tá? Foi utilizado uma expressão carinhosa da mamãe, tá certo? E o verde também, tá? Então, quando a gente vai e pega olha o tamanho do pezinho, que gracinha. Então, são expressões que nós usamos.